Bom, eu sou Humberto, de Campinas. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para esse nosso bate-papo informal meus amigos o Charles e a Elaine. Eles também são pessoas com deficiência visual, mas o que é mais importante é trazer o conteúdo. Eu estava outro dia fazendo uma pesquisa aqui no YouTube e de repente eu encontrei um vídeo deles, indo no cinema e falando sobre audiodescrição. Eu achei muito interessante, muito legal, por isso que eu estou trazendo aqui, para a gente aprender um pouquinho mais desse mundo da audiodescrição. Nas minhas pesquisas que eu fiz um pouquinho antes desse nosso bate-papo, eu vi que tem muitos itens, mas vamos trazer um pouco, uma pincelada, né, Charles? Daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu e principalmente daquilo que a gente usa, né? Sim, com certeza. Obrigado aí pelo convite. Está bem feliz de participar. É um assunto que a gente gosta bastante e é algo que a gente consome bastante ultimamente, né? Sim, porque é um recurso que ajuda muito, né? Principalmente naquelas cenas paradas que você não sabe o que está acontecendo, aí a audiodescrição faz toda a diferença. Sim. Pessoal, mas olha, eu acho que é o seguinte, nós temos que começar por nossa audiodescrição, né? Isso, eu tinha pensado nisso Vamos também. falar sobre nós, né? Vocês querem começar, Charles? Pode ser, então eu vou começar, já para a gente praticar e treinar a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelos castanhos claros, bem curtos, tenho olhos castanhos claros, estou utilizando uma camiseta azul escuro e tenho um microfonezinho preso nela, sem fio. Meu nome é Elaine, sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, na altura do ombro, mais ou menos, tenho os olhos verdes e estou usando uma camiseta azul e a altura mais ou menos 1,65 m. Muito bem. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição também. Eu sou Humberto Moraes, eu moro aqui em Campinas. Eu tenho 60 anos, não tenho vergonha de falar. Eu tenho 48 anos como deficiente visual, né? Eu tenho 1,74 m, eu peso mais ou menos 86 quilos. Eu estou usando um óculos, eu tenho um pouco de miopia também. E já meus cabelos grisalhos estão bem evidentes. Gente, mas entrando no tema aqui da audiodescrição, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. De repente eu vi vocês chegando no cinema e lá vocês usaram da audiodescrição. Como é que foi essa experiência? Vocês já tinham usado, não tinham? Que recurso tem? O que precisa habilitar? O que precisa fazer? Vamos começar por aí, tá bom? Sim, acho que posso começar então. Que eu descobri esse aplicativo já faz um tempinho, até antes mesmo de conhecer a Elaine. E a primeira vez que eu testei ele, se eu não me engano, foi para ir no cinema com a minha filha mais velha. Ela estava de férias aqui, ela sempre vem passar férias comigo em São Paulo. E assim, o cinema para mim, eu ainda consigo assistir um pouco, porque eu ainda tenho um resíduo visual, tenho baixa visão. Eu não falei na minha autodescrição, mas eu tenho baixa visão. E só que, dependendo da distância que eu estou, eu não vou ver muitos detalhes. E aí eu descobri esse aplicativo, eu não lembro se foi em algum vídeo, foi pesquisando. O nome dele é Movie Reading. O Humberto vai deixar aí para vocês certinho na descrição. E ele tem tanto para Android quanto para iPhone. Então, você baixando esse aplicativo, ele tem diversos recursos de acessibilidade. E um deles é audiodescrição. Mas ele tem libras, ele tem legendas. E o que esse aplicativo faz? Ele armazena audiodescrição dos filmes que estão em cartaz. Então, quase 100% dos filmes vão estar lá. Os filmes que estão em cartaz no cinema, a audiodescrição vai estar disponível. Aí, o que você tem que fazer? Igual que o Humberto descobriu a gente no vídeo, que eu mostrei, né? Primeiro, você baixa ele, escolhe o filme, e tem que se atentar se o filme que você escolheu é em português ou legendado, porque tem essa diferença. E aí você escolhendo o filme, você vai ver o arquivo lá de audiodescrição, você baixa para o seu celular. Você vai baixar ele, aí quando você chegar lá na sala de cinema, você vai colocar um fone de ouvido e dar um play na audiodescrição assim que o filme começar. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai, com a ajuda do microfone, se não me engano, do celular ou do fone de ouvido, ele vai captar e sincronizar para que a audiodescrição ali fique correta, né? Não fique nem adiantada e nem atrasada.
E aí, o que é audiodescrição? Audiodescrição é você, naqueles intervalos entre as falas, né, ter uma pessoa, uma voz ali descrevendo imagens, texto, tudo que está acontecendo ali na tela. E aí o Humberto acabou descobrindo a gente porque a Elaine, ela vai falar um pouquinho depois, ela é deficiente visual total, então ela fazia bons anos que não ia no cinema, e a gente não tinha ido no cinema juntos ainda, só eu tinha testado esse aplicativo no cinema, e aí a gente, né, falou, vamos esperar lançar um filme que a gente queira assistir, e a gente faz isso. E aí fomos, deu super certo. Acho que a Elaine pode contar um pouquinho da experiência dela, de como foi, né, porque para ela foi a primeira, e de como era antes da audiodescrição. Eu sempre gostei muito de filme, né? E também, claro, né, muito de ir ao cinema. Mas em 2010 que eu tive, né, que eu comecei, me tornei uma pessoa com deficiência visual, tinha baixa visão. Então até os filmes dava para assistir, só que faz 6 anos que eu perdi a visão total, né? Então eu não consigo ver nada. E para mim meio que perdeu um pouco a graça, né? Porque você tá ouvindo, você até entende o que está acontecendo. Mas naquelas cenas paradas, você não sabe o que que é. E às vezes é um detalhe, alguma coisa que vai fazer toda a diferença para você ter uma compreensão do filme. Então, para mim, não tinha graça, né? E aí, eu com o Charles, a gente assiste muito filme, muita série. Nós assistimos em casa muita série. E em casa, a gente já tinha testado esse aplicativo, né? E eu falei, nossa, eu nunca fui no cinema depois que eu perdi a visão. E aí, estreou o filme Premonição 6, que nós adoramos esse tipo de filme. E nós fomos assistir, assim, para mim, foi, assim, maravilhoso. Porque eu consegui, assim, entender perfeitamente o filme, não fiquei perdida nas cenas, consegui compreender, e, assim, foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? Aquela vontade de falar assim, ai, que bom que tem esse recurso, porque eu não vou ficar de fora, né, nos filmes, não vou deixar de assistir aquilo que eu gosto, e principalmente de ir ao cinema, né? De você também poder sair, poder ter o seu momento de lazer, ir ao cinema como todas as pessoas vão. Então, assim, é possível, sim, pessoas com deficiência visual ir ao cinema e assistir um filme, compreender, né? E entender ele como qualquer outra pessoa. Sim. Isso traz para a gente, eu acho que um empoderamento, né? É você poder analisar o que está lá, você poder chegar às suas conclusões, ter uma ideia do contexto, de tudo que foi apresentado ali, né? Eu acho que para nós é um degrau acima que você subiu, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim, sabe, Charles? Quer dizer que se você abaixar esse aplicativo no seu celular e se você tentar assistir em casa, você não consegue. Você tem que estar no cinema, porque tem que ter um sincronismo entre a tela lá do cinema com o teu aplicativo. Só assim ele vai funcionar. É isso mesmo? Não exatamente. A gente já testou esse aplicativo também aqui em casa, porque assim, tendo o filme lá, tendo os arquivos, você pode usar o aplicativo sem o fone de ouvido. Eu bato muito na tecla do fone de ouvido, porque no cinema, né, para o pessoal não esquecer de colocar, porque vai ter uma voz. Se você não, vai ter uma voz ali com audiodescrição. Se você não colocar o fone de ouvido, o seu celular vai ficar falando. Então imagina as outras pessoas, né, vai atrapalhar as outras pessoas de assistirem. No cinema eu bati muito essa tecla, eu nem falei que dava para você utilizar ele sem o fone de ouvido, já para as pessoas não esquecerem de levar um fone de ouvido. Mas aqui em casa, se a audiodescrição, por exemplo, pode ser que um filme, o filme fica um tempo em cartaz. Só que esse aplicativo, eu não sei se é uma questão de direitos autorais ou não, às vezes ele tem alguns filmes que já saíram de cartaz e fica lá os recursos de acessibilidade, ficam instalados lá nele. E aí, se você tiver, por acaso, tem um filme que está passando na sua televisão e você vê que está lá no aplicativo, você pode baixar a audiodescrição ou qualquer outro recurso, e aí você pode usar sem o fone de ouvido. A gente acha melhor colocar o fone de ouvido porque a gente coloca um fone de cada lado, um fone em cada um, e aí a gente não atrapalha tanto a gente ouvir o que está passando na televisão ou no cinema, porque tem a audiodescrição, né, que vai estar só no fone de ouvido. Então, eu acho que a experiência é melhor.
mas não impede você de usar, por exemplo, uma dica que você pode, para ter uma experiência legal em casa também, é você for assistir o filme e como ele aceita Bluetooth, você pode conectar numa caixa ou na sua televisão e aí ele vai sincronizar, porque ele vai captar o som ali do filme, pode ser numa sala de cinema, pode ser uma televisão ou outro aparelho. E aí ele vai fazer essa sincronização. Então você pode utilizar assim, sem um fone de ouvido, e na sua casa. O fone de ouvido é seu? Quando você levou no cinema, não foi o cinema que te forneceu, não? Não. É meu mesmo. Mas, quando a gente chegou lá na porta do cinema, né, a gente falou que queria uma pessoa para acompanhar a gente da sessão, e o atendente até falou, vocês já têm o aplicativo? Porque eu não sei se eles iam oferecer um fone de ouvido ou não. Eu acredito que sim, porque eles até conheciam o fone de ouvido. Mas a gente, né, é melhor você levar o seu fone de ouvido mesmo. Elaine, nesse momento que você estava lá assistindo o filme, você estava com o fone de ouvido, não teve assim uma duplicidade de informação? Você estava escutando uma coisa aqui e prestando atenção no que estava acontecendo na tela também? Isso Não tem, porque é que nem o Charles falou, ele não atrapalha, sabe? Ele não atropela a fala. Então, por exemplo, tá passando uma cena e naquela cena ali são os atores, todos eles estão falando. Por exemplo, aquela cena os atores estão falando. Então, vai ser uma cena comum de filme dos atores falando. Aí, a hora que eles param de falar, aí entra a audiodescrição, aí entra o áudio, né? Porque essa audiodescrição é como se fosse uma pessoa narrando. E às vezes é um detalhe que vem, então vai ter a narração. Ah, agora vem um caminhão, esse caminhão está na estrada, e vai falando, por exemplo, daquela cena. Então ali não tem a voz dos personagens. Então não atrapalha, não tem como você falar assim, tá confuso, porque misturou, né, a fala da narração, que é da audiodescrição, com os personagens. Pode ser que algum filme, alguma série ou outra que tenha muita cena de ação, por exemplo, talvez não vai ser o suficiente aquele intervalo do silêncio ali entre uma fala e outra, ter autodescrição. Aí, às vezes, vai falar um pouco por cima, mas é muito difícil, eles tomam muito cuidado, tanto que tem todo um roteiro a ser seguido, né? É um estúdio que faz, então tem toda uma adaptação já pensada nisso também. Porque uma cena, por exemplo, um filme de ação, um filme de guerra. Então tá ali tendo bombas, tiro, é muito barulho, e na sequência já vem os personagens falando, sei lá, um exemplo, que fossem soldados. E aí ele já vem falando, então pode ser que esteja indo barulho de bomba, alguma coisa assim, e eles começam a falar. Então ali pode ser que abafe um pouquinho o som para você, mas logo você já vai conseguir entender. Porque é como se o volume da voz do personagem aumentasse e o barulho ficasse um pouquinho mais distante. Acaba não atrapalhando nada, então. Não. Sim. Não. No cinema, você tocou no assunto. Quando você chegou no cinema e tal, o pessoal perguntou se você já tinha um aplicativo, mas alguma coisa tinha mais ali para poder te facilitar? Olha, teve pra gente, assim, pensando na gente, tinha um pouco do peso tátil no cinema. Bem pouquinho. Mas até que normalmente eu não tinha visto. A gente foi na rede Cinépolis e aí tinha até bastante, assim, o piso tátil, principalmente para ir até o banheiro e até o corredor, né? Naquela parte de pipoca lá. Tinha o piso tátil, mas teve uma pessoa ali para acompanhar a gente. Até a cadeira, eles já te acompanharam até a poltrona que você tinha comprado. Até a cadeira, porque até uma coisa que eu até falei para o Charles, né? Com certeza alguém vai acompanhar, porque a gente ia ter que subir escadas lá dentro, né? E a gente também antes, nós compramos pipoca, né? Para comer lá dentro. Então, o funcionário ele já ficou esperando e falou assim: eu vou acompanhar vocês lá dentro. E levou para a gente também. Isso, ele levou. Ele acabou levando a balde de pipoca para a gente e foi acompanhando a gente até a nossa poltrona. Sim. Eu não sei se vocês pediram assim, mas fica aqui um lembrete assim. Me parece que 2% do total de poltronas são destinados a pessoas com deficiência. Então, a poltrona é especial, porque tem diversos tipos de deficiência. Tem aquele que é obeso, precisa ter uma cadeira
confortável, tem aquele cadeirante que ele não vai trocar de cadeira. Então, sempre existe em salas de cinema essas opções aí também, sabe? Tem nas cadeiras lá, porque tem a parte dessas cadeiras reservadas aí, a gente já viu que tinha um bonequinho lá, né, um cadeirante, e como o cinema, a entrada dele é uma rampa, então tem a rampa, então normalmente as cadeiras já ficam no piso ali, que é da altura da rampa, porque dali para cima já é escada, aí já não teria como. Mas a gente acabou não ficando nessas cadeiras porque a gente queria ficar um pouco mais para cima, nas fileiras de cima. Mas tem essa possibilidade mesmo que você falou. Não, pois é. Isso eu vejo aqui no meu trabalho, sabe? Teatro, igreja, onde tem um auditório, existe essa possibilidade de você ter um acompanhante, por exemplo, sabe? Existe a possibilidade de você ter um local especial para você, existe a possibilidade de você ter esse piso tático, como falou, enfim, tem uma série de coisas de acessibilidade que é importante saber que tem e que a gente pode usufruir disso daí, né? Na hora que vocês compraram o ingresso, vocês tiveram algum benefício? Como é que foi isso? Então, a gente acabou chegando um pouco cedo no cinema, porque a gente estava já... tinha aproveitado o dia para fazer uma outra coisa, né? Em outro evento. E o cinema não estava nem aberto. Então, assim, a gente podia ter comprado na bilheteria, mas aí o segurança do shopping que estava com a gente, ele falou, dá para vocês comprarem naquele... não é um tablet gigante, é aquelas telas lá, né? Isso, no Totem. E aí ele falou, não, eu vou com vocês, porque a gente não ia conseguir comprar sozinho ali, porque não tem acessibilidade no Totem, né? Pelo menos não conheço. E aí ele foi com a gente e comprou, a gente pediu, falou qual filme que era, a sessão que era, ele que foi escolhendo pra gente lá, tocando pra gente, e falamos onde a cadeira que a gente queria ficar sentado, que era mais ou menos no meio, e falamos que era meia entrada, né? Porque a gente sabe que a gente tem esse direito da meia entrada, e inclusive, tanto eu quanto a Elaine, nós temos o nosso novo RG, no caso, carteira de identidade nacional agora, né? Sim, nós colocamos o nosso CID, então tem a identificação lá que a gente é pessoa com deficiência. E aí já elimina essa parte de você sempre ficar andando com um laudo ou outros documentos que comprovem que você tem uma deficiência. Então, se por um acaso alguém comentasse lá, a pessoa da bilheteria pedisse pra gente, porque pode acontecer, a gente era só apresentar o nosso RG. Nesse caso ele pediu? Ele foi olhar? Não, acho que por a gente usar bengala, né, então acaba já sinalizando que a gente tem uma deficiência, né, visual. E aí, às vezes pode pedir, mas nesse caso não pediram, não. Olha, você sabe que vale a pena até comentar com vocês aí, quando eu vou no cinema aqui com a minha esposa é evidente, né? E ela paga meia, eu não pago nada. E é bom que saiba, eu não sei exatamente o comportamento aí em São Paulo, né? Não sei como é que é, mas vale a pena essa informação, viu? Saber disso. Que legal, a gente não sabia dessa. Para mim é um passeio assim totalmente assim tranquilo de ir, né? Porque tem seus benefícios, sim, viu? Sim. Agora eu queria também te perguntar um pouco assim sobre a audiodescrição. Aonde você vê essa aplicação da audiodescrição? Você falou no cinema, você falou na TV, mas onde é que você vê no teu dia a dia? Onde que isso pode Nossa, a gente assiste muito série e filme aqui em casa. Então, os serviços de streaming tem algumas séries e filmes, não são todos, mas tem algumas plataformas que tem mais do que outras. Por exemplo, a Netflix ela tem um catálogo gigante, então a tendência dela ter mais filmes e mais conteúdos com audiodescrição é maior. Então, sempre que a gente vai escolher um filme, uma série, a gente já olha se tem, né? Antes a gente clica lá para ver, tá estreando tal série. E uma que a gente até vai recomendar, a Elaine pode falar depois das séries que ela gostou, chama Sobreviventes. Então, é uma série que tá todo mundo assistindo na Netflix, e aí a gente entra lá para ver qual que é a sinopse, né? Do que se trata. E logo no início ele já tem o ano de publicação, e se tem audiodescrição ou não. E aí, quando tem, a gente vai lá e assiste. Mas quando não tem, a gente pula, vai procurar outra.
Aí é frustrante, porque não são todas que tem, né? Por exemplo, a Globoplay tem uma lei aqui no Brasil que é obrigatório todo filme e série nacional ter audiodescrição. Então, quando a gente, assim, sabe que vai estrear algum filme ou uma série nacional que a gente está interessado em assistir, a gente já fica contente porque a gente fala, opa, vai ter audiodescrição, né? Porque séries e filmes nacionais é lei. Só que tem alguns streams que, infelizmente, não tem. Por exemplo, a Amazon Prime, nossa, dificilmente tem. Quando tem, é algum conteúdo nacional. E aí é algo, a gente nem até evita de assistir, né? Ou, às vezes, se tem, a audiodescrição está em inglês. Tem isso e também. aí, como a gente não domina o inglês, fica difícil de entender. Para quem sabe inglês, já fica a dica, assim, já sai na vantagem, porque tanto na Netflix quanto em outros streamings, boa parte tem. Quase o catálogo inteiro tem. Só que tem esse impeditivo aí da língua inglesa que a gente não domina. Mas se a gente dominasse, a gente teria um catálogo maior. E aí, por exemplo, tem o serviço de streaming também da Apple, que é o Apple Plus. Ele é muito bom porque quase tudo tem audiodescrição. Ele se preocupa bastante com a audiodescrição. Não tem um catálogo bem grande, mas o que tem lá normalmente é muito bom, né, Mundo? A descrição lá é muito bem feita. É muito bom. Olha, eu falo por mim, eu tenho dificuldade com legenda, né? Então, para mim, legenda é um problema. Você já tem alguma coisa que facilite essa leitura de legendas? Você já conseguiu? Olha, eu até consegui no iPad, né, utilizando o leitor de tela. Se você for assistir na Netflix e na Disney, e eu não sei, em algum outro streaming que eu não testei, ele vai ler a legenda. Só que eu acabo evitando, só se é algo realmente que eu queira assistir, mas não sou muito de fazer isso, não. Assim, eu procuro mais algo que está em português mesmo, justamente porque eu também não consigo ler a legenda, né? Seja na televisão ou num tablet, eu não consigo. E a Elaine também, né? Eu acabo dando preferência para conteúdo com audiodescrição. Então, tem muito conteúdo que está lá em português, né? Que a gente até queria assistir, mas como não tem audiodescrição, então pode ser que em algum momento a gente vai se frustrar ali, porque vai ter alguma cena que a gente não vai conseguir entender. Né? Que nem, por exemplo, novela, né? Eu sempre gostei muito de assistir novela, mas novela não tem audiodescrição. Então, assim, eu já cheguei a assistir e ficar sem entender o que aconteceu. No dia seguinte fiquei perdida, porque eu não consegui, né, entender alguma cena que estava nessa questão, uma cena parada. Então, ficou difícil. Mas, por exemplo, acho que foi ano passado que teve as Olimpíadas, a gente estava assistindo a ginástica olímpica e começou uma audiodescrição. Na Globo. Eu até falei para o Charles, olha, será que tá uma lei agora que tem? Porque, assim, foi muito melhor, né? Então, estava tendo aqueles saltos, então entrava lá a audiodescrição, falando primeiro como que a pessoa estava, né? Como que a pessoa estava vestida, quais eram as cores que parece um maiô, né, que elas vestem, qual que era a cor, e falava os saltos que ela fazia, se estava com as pernas juntas, abertos, os braços. Então, assim, foi muito legal assistir assim. Na Globoplay também, eu não preciso mais atenção, mas tem um momento que você assistir na Globoplay o programa do Encontro, né? Tem uma audiodescrição também. Então, ali já é uma audiodescrição que é ao vivo. Isso, tanto nos eventos de esporte, teatro, ou no caso da televisão, programa ao vivo, vai ter uma pessoa observando ali e, né, fazendo a audiodescrição. E eu não sei se está tendo mais, porque eu não assisti mais tanto com detalhe esse programa. Mas é um programa que estava tendo. A gente até falou, nossa, podia ter em todos, né? Podia ter em todos. É opcional isso? Você acessa alguma coisa ali para poder ter a descrição? Como é que é? Então, na Globoplay e na Netflix, como eu já sempre coloco conteúdo, assim, sempre que tem um idioma, automaticamente ele já vai entrar no português, audiodescrição. Na Netflix é assim, toda série que tem, eu só clico na série, ela já começa com audiodescrição. Eu acredito que na Globoplay
por a gente ter assistido algumas séries também e colocar audiodescrição, quando a gente acessa a Globoplay e coloca no ao vivo para assistir a televisão no ao vivo, ele já entra. Eu não sei se na TV aberta tá tendo essa audiodescrição, no caso desse programa aí do Encontro. E aí em São Paulo, você já chegou a ver em outros lugares, assim, tipo assim, um museu, um teatro, algum outro lugar que tem audiodescrição? Que tem essa opção de você escolher? No museu foi a pessoa, né, que foi falando pra gente. Sabe? Então, no museu tem o Museu do Ipiranga, a gente não foi, mas depois que ele reformou, falaram que tem um recurso lá. Eles, se eu não me engano, eles fornecem um fone, e aí você vai na obra, e acho que tem um painel lá, uma espécie de painel, você conecta o microfone, e aí vai ter audiodescrição ali falando do que é aquela obra. No teatro eu já fui uma vez, eles no teatro eles fazem assim, eles te fornecem também um equipamento como se fosse um rádio, né? Um Walkmanzinho, um rádio e um fone. E aí quando eles já explicam, ó, quando começar a peça, é só vocês apertarem, já dão os comandos onde a gente tem que apertar, né? Já deixa como se fosse um rádio mesmo, sincronizado no tal canal, no canal X. E aí quando começa a peça, você coloca o fone de ouvido e vai ter uma ou duas pessoas fazendo audiodescrição da peça. A Elaine ainda não teve essa experiência. Eu não fui ainda, nós estamos querendo ir no teatro, acho que no próximo mês nós vamos, e aí eu até posso contar mais, né, como foi a minha experiência. Porque que nem falando de museu, né, particularmente, eu, por exemplo, que eu não consigo ver nada, eu falo, para mim o museu não vai ter graça, né, eu gostaria de ir, mas eu não vou entender nada. Mas aí, ano passado, nós fomos no MASP, que é o Museu de Artes aqui de São Paulo. Então, lá, aí teve um funcionário que recepcionou a gente e foi acompanhando a gente. Então, ele explicou obra por obra. Então, ele explicou todos os detalhes, falou, além de falar, né, de que era aquela obra, ele foi falando os detalhes, as pinturas, como que eram feitas, né, porque a gente não pode ficar tocando na obra, né? E assim, foi bem legal, porque a gente entendeu tudo. Se não fosse ele, né, a gente não entenderia ali. Sim. Olha, essa semana eu tenho um vídeo, até posso mandar para vocês, eu achei muito interessante assim. Acho que é o Museu do Catavento, se eu não me engano é o Catavento, que ele já tem o tátil, então você pode tocar naquilo que está escrito. Sim. E então são várias texturas para você simular uma paisagem, para você simular diversas coisas, sabe? Eu achei muito legal, muito legal. Recentemente nós fizemos uma acessibilidade arquitetônica para o Butantã. Então tem o tal do macacário lá. Então, chegando no macacário, que tem todo o piso tático, leva você até lá, você vai tocar em alguns lugares que vai, por exemplo, dar uma noção para você de braille, de como é que eles vivem, qual é o ambiente deles, coisas assim. Ou seja, eu estou percebendo que os locais estão se preparando para isso, sabe? Cada vez mais mesmo, né? Sim. E pode ser também que é porque as pessoas também estão indo mais, né, para participar. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas, né, falando da gente, pessoas com deficiência visual, às vezes não saem por ter esse medo, né? Esse medo de, como é que vai ser? Né? Eu vou chegar num shopping, como é que vai ser? Né? Principalmente se ela não tem um acompanhante. Então, as pessoas acabam tendo esse receio, né? E deixam de aproveitar, ou ter um dia de lazer, ou fazer um passeio, que seja para tomar um sorvete, né? Então, assim, é importante também que as pessoas com deficiência visual vão nos estabelecimentos públicos e participem, né? E se incluam, porque eu acho que, assim, as pessoas também que não têm deficiência, né, os videntes que nós falamos, eles às vezes também não estão preparados, né, para atender a gente. Por exemplo, como a gente já chegou aí em restaurante, a pessoa ficou aí, né, a gente percebeu que a pessoa estava assim, agora, como que eu faço? Né, como que eu faço? Mas aí aos pouquinhos vai indo e é tranquilo, né, a gente nunca chegou assim, passar perrengue, né, as pessoas assim são bem solícitas, os funcionários dos estabelecimentos, em shoppings tem os seguranças, né, que ajudam a gente, vão auxiliando a gente no shopping. Então assim, eu e o Charles, né, sendo um casal de deficientes visuais,
a gente não vai, assim, só ao shopping se tem uma outra pessoa para ir com a gente, né? A gente vai, chegando lá, o segurança, ele vai com a gente onde a gente precisa ir, ele leva a gente até o local. Então, assim, a gente acaba tendo também essa independência, né? Uhum. Lene, eu achei ótimo isso que você está falando, sabe? Eu acho ótimo porque se fala que tem 30 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. É muita gente, é muito. Sim, E é faz muita. você sai Sim. você não vê. Você vai nos lugares, você não vê. Aqui em Campinas tem um shopping que está preparado para o cadeirante. Então, Aham. uma acessibilidade melhor. Aí eu vejo família, sabe? De repente você está com a tua mãe, que é cadeirante, uma pessoa idosa, mas a tua criança, de repente teve um problema, né? Tá todo mundo Aham. lá, passeando, vivendo, sabe? A gente tem que se colocar também. No lado da acessibilidade arquitetônica que eu trabalho, você não sabe quanta gente que trabalha a nível de projeto para deixar tudo acessível. É, Porque existe lei, porque se você não cumprir a lei você pode ser punido, e a punição é alta, e coisas desse tipo. E se estuda e se prepara muito sobre isso. Mas Tanto que por isso que por onde a gente passa, todo mundo olha, porque às vezes não tá tão acostumado a ver, quando vê alguém assim que tá acompanhado, e nós somos um casal com deficiência visual. Então tá os dois ali com a bengala, sempre estamos acompanhados com alguém ali, principalmente no shopping. Então, por onde a gente passa, o pessoal se admira, porque às vezes não é algo comum de se ver, né? uma vez uma amiga nossa, que ela também é deficiente visual, ela falou pra gente, ela adora comida japonesa, né? E eu e o Charles também, a gente gosta muito. E ela falou pra gente, falou, mas escuta, vocês vão no restaurante japonês e como é que vocês comem? A gente falou, com a mão. É. Ah, mas vocês não pegam lá um garfo ou hashi? Eu falei, não, primeiro que não vai dar. Eu vou acabar com a comida, eu vou destruir. Eu vou destruir a comida, né? Eu vou esmagar aquela obra que fizeram ali. Eu falei, não, a gente sabe, né? O garçom vem, ele avisa a gente, olha, aqui na frente de vocês está isso, 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 aqui. Eles avisam, principalmente se trazem alguma coisa quente, né? Naquela chapinha, às vezes eles falam, quer que tire, eu coloco no prato. E a gente sabe onde está o show e pega com a mão e come e pronto. O que dá para pegar com a colher, talher, a gente pega. O que não dá, a gente pega com a mão. Pega com a mão. Exatamente, porque assim, a gente não pode se limitar a isso, né? É uma coisa assim que às vezes a gente coloca na cabeça da gente, aquele pensamento, mas as pessoas estão olhando, mas assim, deixa olhar, né? Infelizmente, a crítica sempre vai existir. Né, sempre vai acontecer. E essa questão, assim, de pessoas com deficiência, também, vamos falar assim, né, infelizmente, o número cada vez vai aumentar, né, por exemplo, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né, eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune, e aí, por conta do lúpus, eu tive uma crise que pegou meu nervo óptico. Então, assim, muitas pessoas, né, ao longo da vida, elas nascem sem nenhuma deficiência, mas acabam se tornando, ou por algum acidente, ficam numa cadeira de rodas, né? Mas a gente não pode deixar de viver a vida por conta disso, né? Claro, a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades, mas viver, né? A gente não pode deixar a nossa vida na mão das pessoas e ficar dentro de casa, ou deixar, não. A gente tem que viver. Sim. Acho ótima a sua palavra, eu acho ótimo. Se eu tivesse que resumir alguma coisa, eu resumiria nisso daí, sabe? Eu acho ótimo, a gente tem que ir para o mundo mesmo. O mundo Sim. se tem bullying, se não tem bullying, não é isso. Não, esquece. Esquece disso, vamos para frente, vamos para Exatamente. Deixa para lá. Charles, eu sei que você gosta muito de tecnologia, deixa eu te aproveitar a oportunidade. Eu sei que, pelo que você falou, você pode colocar a Alexa para poder fazer essa audiodescrição para você através do Bluetooth. Dá para fazer, né? Sim. Assim, você vai conectar o seu celular, né, na caixinha da Alexa, mas não que ela faça assim, pedir para ela, faz a audiodescrição. Isso ela não faz. Ela só vai emitir o som do aparelho mesmo. Mas outro dia eu tive um amigo meu, cego também, e eu mandei para ele um vídeo. E ele respondeu assim, Humberto, escuta, mas você não tem uma audiodescrição do vídeo? Eu falei assim, puxa vida, não tenho, né? Não tenho. Naquele momento eu não tinha. Então, eu queria perguntar para vocês assim, a nível de tecnologia, do que você já viu, tem alguma coisa que possa facilitar isso? Porque na medida que a gente coloque, a gente, se puder colocar uma audiodescrição, melhor, né? Então, tem o que eu conheço, tem o aplicativo Sing AI,
que hoje ele já está com esse recurso de você poder compartilhar o vídeo com ele, o vídeo da sua galeria, assim, ou do que você recebe no WhatsApp, você compartilha com ele, e ele vai fazer a descrição do vídeo. Ele não vai transformar num áudio nem nada, é só para você acompanhar no aplicativo. E aí, cada cena que ele vai passando, ele vai dar uma paradinha, e aí surge o texto ali, você consegue acessar com leitor de tela, e ele dá continuidade no vídeo. Eu acho que tem um limite de tamanho de vídeo. Se eu não me engano, não sei se está com essa restrição ainda, mas aí cabe o pessoal testar, que é com vídeos até 1 minuto. Tava com essa restrição de vídeos até 1 minuto. Ele demora um pouquinho, porque ele vai rodar todo o vídeo. Então é como se ele... Porque o vídeo, ele funciona assim. O vídeo são várias fotos que, passando ali ao mesmo tempo, se transformam no vídeo. Então ele faz essa leitura. Ele vai ler todo o vídeo, e aí depois ele vai rodar automaticamente e vai aparecer a audiodescrição ali em texto, né? A descrição do vídeo em texto. Dá para fazer dessa forma. E tem uma plataforma que ela é da Google, ela tem vários serviços de inteligência artificial que você pode acessar. O nome do site chama AI, né? AI, né? De inteligência artificial. AI Studio .google. Se colocar isso no Google, você vai achar. Aí você vai se logar e tem várias ferramentas lá. Você pode usar o Gemini, né? Que é aquela inteligência artificial da Google. Você pode usar de graça. Tem outras ferramentas um pouco mais avançadas, mas outro dia eu estava testando. Se você subir um vídeo ou você colar o link do YouTube, nessa ferramenta e pedir para ele descrever, ele vai fazer a descrição do vídeo inteiro. Demora, mas funciona muito bem. Eu já testei com vários vídeos do YouTube e ele faz a descrição dos vídeos do YouTube, ou se você tem um vídeo guardado aí no seu computador, você sobe lá e também vai fazer a descrição. Nossa, eu acho ótimo. Você vê a inteligência artificial tá aí, tá chegando e cada vez mais vai contribuir com isso para a gente, né? Cada vez vai ficar melhor. Eu tenho uma inteligência artificial, eu peguei uma foto, eu subi com ela e pedi para ele, faça uma audiodescrição. Rapidinho ele fez. Quer dizer, estamos chegando nisso, né? Sim. E outro dia eu estava testando também o do Google mesmo, né? Que você pode compartilhar a sua câmera. E aí você aponta e pergunta, ele fala o que tem na sua frente, sem ter a necessidade de você tirar uma foto, esperar, igual você faz no Be My Eyes, né? Que a gente utiliza bastante também. Só que você tem que tirar uma foto, esperar um tempinho ali para ele descrever. No Gemini, nessa parte de compartilhar a sua câmera, já é possível você, sem tirar a foto, ele já enxerga. Você vai conversando com ele, vai pedindo detalhes, né? Ele vai te falando. Eu sei que o ChatGPT também, ele tá para lançar essa função, mas acho que todas as inteligências artificiais, ChatGPT, aquele da Microsoft, o Copilot, eles todos vão ter essa mesma ferramenta aí de você compartilhar sua câmera. Nossa, eu acho ótimo. Aconteceu, eu tenho um amigo meu aqui em Campinas, né? Ele é cego total. Aí ele falou assim, Humberto, eu vou tirar uma foto sua. Eu falei assim, mas rapaz, como é que você vai tirar uma foto? Eu estava vendo um piso tátil para ele. Ele precisava chegar a um lugar dentro do condomínio dele. E ele precisava de um caminho. A gente estabelecesse um caminho. Eu fui lá, vi isso para ele. Eu falei assim, mas eu vou tirar uma foto, onde vai ficar o assunto? Ele foi lá, centralizou o celular falou para ele, ó, aqui a sua foto centralizada, tirou a foto. Eu cheguei em casa aqui e mostrei para minha esposa. Olha aqui, isso aqui foi foto do Gustavo. O Gustavo que tirou para mim. Gente, incrível. Com o leitor de tela, quem usa, no iPhone mesmo, você usa o aplicativo de câmera, ele vai detectando, ele vai falando, ó, tá muito à esquerda, ou ele fala, rosto centralizado, então tá certo, aí a gente vai lá e tira a foto. Gente, eu acho que tá bom o nosso papo. Gostei muito da palavra de vocês, eu fiquei muito feliz novamente, viu? Eu acho que a gente tem que compartilhar a informação que a gente tem de boa. Quanta coisa saiu bacana aqui, né? Espero que quem possa ver isso daí possa, de repente, ser beneficiado com isso, entrar em contato comigo, com a Elaine, com o Charles.
os seus canais, deixa o canal teu aí, que o teu canal, eu vi shorts, mas você deve ter um canal também, deixa a tua informação, se o pessoal quiser bater um papo, conversar também, né? Sim, é só seguir Acessibilidade Pro, tudo junto, no YouTube e nas outras plataformas, no Instagram, TikTok. Eu tenho feito mais vídeos verticais, mas em breve também terão vídeos também aqui na horizontal, um pouco maior, e novidades aí bem legais aí no mundo da acessibilidade estão por vir aí. Você, Elaine, tem também? Eu tenho um Instagram, né? Elaine Oliveira, isso, né? Isso. Eu sempre esqueço. É Elaine Oliveira, meu Instagram, tem o Facebook também, mas é mais no Instagram que eu posto as coisas. Muito bem, gente. Olha, muito obrigado novamente. Um ótimo feriado, né? Nós estamos no feriado, fim de semana que vem pela frente. Sim. E nós estamos juntos nos nossos canais aí do WhatsApp. E eu acho que vai ser muito bom aí para quem estiver nos vendo, né? Um grande abraço para todos. Exato. Palavras finais, Charles, Elaine? Agradecer a participação. Espero que as pessoas possam ter aprendido um pouquinho. Testem também esse recurso, tem no aplicativo, mas também já tem na Netflix, tem em outros serviços de streaming. Então, dê uma chance. Tem um casal de amigo nosso, que inclusive Luciana e a Pamela, vou dar um abraço para eles. A Pamela é deficiente visual, o Luciano não. E só que ela fala, o Luciano já praticamente é um deficiente visual honorário, porque ele gosta de assistir série e filme com audiodescrição. Ele falou que é uma coisa que ele gosta, não é? Ele não assiste só por causa da Pamela. Ele falou que acabou acostumando, ele acha até estranho quando não tem. E ele acaba indo, acompanhando ela também em peças de teatro, museu, tudo que ele pode acompanhar também, e ele acaba se inserindo nesse mundo, não porque é uma necessidade, mas de curiosidade porque ele gosta. Então, acho que o caminho está aí. É isso mesmo. As pessoas testem mesmo o aplicativo e não deixem de fazer as coisas de vocês, né? Por questões assim de terceiros, façam o que vocês queiram fazer, o que tenham vontade e sejam felizes, né? Acho que esse é o propósito de todo mundo, né? É ser feliz. Então, cada um na sua intenção, o que gosta de fazer, o que pretende fazer, e o que não tem conhecimento ir atrás, porque às vezes é alguma coisa que a gente desconhece e dá para a gente aproveitar sim, se divertir, ter o nosso momento de lazer como todo mundo. Muito bem, gente. Nossa, novamente, muito obrigado, viu? Vocês tenham um ótimo final de semana. Você também. Obrigada, Roberta. Abraço a vocês, viu? Outra. Tchau.